Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós temos na Bíblia muitos exemplos, de evangelização. Nós temos, por exemplo, o caso do próprio Senhor Jesus com a mulher samaritana. Veja que ele não chega dando tapa, não chega com ar de superioridade. Ele chega como uma pessoa super educada, pedindo água a ela. E por que ele faz isso? Bom, uma que ele estava cansado com sede, claro. Mas outra porque a água era o assunto que estava na mente daquela mulher. Ela saiu de casa num horário que era o horário mais quente do dia, que não era o horário em que as mulheres iam buscar água no poço. Não era o horário. As mulheres geralmente iam de manhã ao poço buscar água, porque a água a manhã é mais fresca, né? E já ia abastecer a casa com água, com seus cântaros, levando ao poço com os cântaros. Então ela vai num horário que provavelmente não tinha mais ninguém ali na beira do poço. E por que ela vai nesse horário que não tem ninguém? Porque ela tem vergonha. Por causa da vida dela, da vida devassa dela. 5 maridos tivesse. Depois o Senhor vai revelar para ela isso, né? Mas ela vai então de vergonha. Mas o assunto dela é água. O assunto dela é água. E onde o Senhor vai pegar o gancho para conversar? A água. A água. Eu nunca esqueço um irmão, o Douglas Buchanan. Ele já veio algumas vezes para o Brasil. Ele morou no Brasil, acho que 1 ano, 2 vezes ele morou, 6 meses uma vez, 6 meses no outro, 1 ano na outra. Então ele tinha uma casa alugada aqui no centro de Limeira, no tempo que ele morou aqui. Um dia eu fui lá visitá-lo. Eu era um recém-convertido, né? E ele estava assim na frente no portão da casa, e tinha um homem da companhia de água trocando o relógio, consertando o relógio de água, né? E ele do lado só olhando. Eu parei do lado, oi, tudo bem, tudo bom? Né? Fiquei ali vendo também com ele. Aí ele vira para o homem, que estava consertando o relógio, e fala assim: você sabe que eu também trabalho com água. Aí o homem já despertou, porque o serviço do homem era água, né? Então, eu também trabalho com água, mas é uma água diferente, viu? É uma água diferente, a água da palavra de Deus. E pá, abriu a torneira e evangelizou o cara da companhia de água. Então esses ganchos, né? Você não é intrusivo. Você não chega e fala assim, para aí seu serviço aí, que não vamos falar de água não. Eu tenho um negócio importante para falar pra você. Você é um pecador que vai para o inferno e papabi, bababá. Que isso, cara? Isso não é evangelizar? Eu me lembro até um amigo, ele estava construindo uma casa, e ele estava no andaime lá, junto com os pedreiros, tudo sujo e tal. Ele não era um crente, era um incrédulo. E aí chegaram 2 homens de terno, né? 2 obreiros de uma denominação. Aí um começou a falar do evangelho. E papapi, papapá, bababá, babá. Aí ele vira para um dos pedreiros e fala assim: veja que um dia eu também estava na enxada como você, mas Deus me libertou da enxada. Eu hoje tenho um emprego, não sei aonde, lá no emprego público, e papapi, papá. Deus pode libertar você dessa enxada também. O cara está lá com a enxada virando massa, né? Deus pode libertar dessa enxada, fazer uma vida próspera para você, não sei o quê. Aí esse meu amigo não aguentou. Daí ele era muito direto, muito bocudo também. Ele falou assim: amigo, escuta, e se esse Deus seu aí libertar todo mundo da enxada, quem vai plantar feijão para a gente comer? Me conta. Fora daqui vocês, vai embora daqui. Já expulsou os caras de lá, porque isso não é uma abordagem de amor, de evangelho, de verdade. É aquela abordagem neopentecostal, né? Que você vai mudar de vida, você vai ser próspero, você vai ter um emprego, vai ter carro importado na garagem. Isso não é evangelho. Isso é apelo para a carne. Você vai falar para o cara assim, você vai sair desse serviço de pedreiro, que dá no sol danado e tal, você vai trabalhar no escritório com ar-condicionado. Olha que maravilha se você virar crente. Se você virar crente, venha na minha igreja e você vai ser próspero. Cara, isso aí não é evangelho. Então o Senhor Jesus, ele chega falando do que estava na mente daquela mulher. E aí, pouco a pouco, ele vai chegar até o ponto em que vai trazer à tona que ela vivia em pecado.
Tanto é que depois ela vai para a cidade vizinha e fala assim, venham ver esse homem, ele disse tudo sobre mim, tudo sobre a minha vida. Ou seja, a palavra de Deus revela a pessoa, revela o que tem na pessoa. Um outro exemplo também interessante é aquele lá de Paulo, em Atenas. Quando ele chega em Atenas, ele vê aquele montão de ídolos, né? Todos os ídolos. Aí em Atenas tinha ídolo para tudo. Tinha Deus para tudo lá, né? Tinha deuses de todo tipo, tamanho, para todos os tipos de problemas. Mas ele vê um pedestal, só uma coluna de pedra, sem nada, sem um Deus em cima. Geralmente tinha a coluna de pedra, tinha um Deus em cima. Uma divindade lá deles, né? Um ídolo em cima. Ele fala assim, eu vejo que vocês são muito religiosos. Mas eu vi também aqui um pedestal ao Deus desconhecido. Então, esse Deus desconhecido é desse que eu vim falar para vocês. Pronto, ele pegou um ponto de contato com eles, um assunto que eles estavam habituados. Por que eles tinham um Deus desconhecido? Porque eles sabiam que tinha um Deus que estava acima de todos aqueles deuses, que era um Deus criador dos céus e da terra, era um Deus aos quais os outros deuses, né, supostamente deuses, tinham que se sujeitar, tinham que obedecer. Então ele vai nesse, porque ele sabia que isso estava na mente, na preocupação deles, esse Deus desconhecido. Então quando você vai num ponto em que é o problema da pessoa, aí você cria um elemento de contato. E aí você pega um gancho e pode então trazer o evangelho. Outra história muito interessante, essa é lindíssima, não é? É Filipe. Veja como que é Filipe, lá em Atos, quando o Espírito Santo manda Filipe, ou transporta Filipe, ou vai, não sei se ele transporta depois, né? Vamos ler lá em Atos capítulo 8, versículo 26, diz assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, olha só que interessante isso daqui, olha. Vai lá, porque lá tem muita gente para você evangelizar. Não, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Repare que ele está mandando Filipe para um lugar deserto. Filipe podia falar assim, não, mas o que é isso? Imagina, o que eu vou fazer num lugar deserto? Tem multidões, ele acabou de pregar para multidões, como a gente vê nesse capítulo 8 mesmo, né? No versículo 6 diz assim, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. As multidões. Aí aqui quando o Senhor manda Filipe, no versículo, o anjo do Senhor, aqui é o próprio Senhor. Em algumas versões, eu não sei se algumas versões diz um anjo do Senhor, algumas versões dizem um anjo do Senhor. Deixa eu ver se essa aqui seria o próprio Senhor. Não, é o próprio Senhor mesmo. É o anjo, porque você distingue, às vezes diz o anjo do Senhor, significa a aparição do Senhor. A aparição do Senhor, porque anjo significa aparição. Então, o anjo do Senhor é o próprio Senhor que apareceu a Filipe. Um anjo do Senhor é um anjo, um mensageiro do Senhor. Então tem essa diferença. E aí você tem que deduzir pelo contexto, né? Mas aqui então o Senhor, o anjo do Senhor, fala a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe, se ele fosse um homem natural, pensando com raciocínio natural, ele fala assim, não, mas peraí, acabei de pregar para multidões, que eu vou perder meu tempo numa estrada deserta, que não tem ninguém lá? Percebe? Mas é o Senhor quem dirige. Por isso que nós vemos em Atos também, Paulo e Silas, os seus companheiros, querendo ir para uma cidade, e aí diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, não permitiu. Por que não permitiu? Porque a direção tem que ser do Espírito. Mas não é para pregar em outro lugar? Não, se não tiver a direção do Espírito do Senhor. Percebe isso? Vamos até lembrar onde está esse versículo. Capítulo 16 de Atos, versículo 6. E passando pela Frígia e pela
e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Poxa, mas o Espírito Santo não queria que anunciasse a palavra na Ásia? Queria de outra maneira, em outro momento, de outro jeito, para outras pessoas. Olha que interessante. E daí no versículo 7, outra vez. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Mas o Espírito não lhe permitiu. Mais uma vez. Então tem que existir uma comunhão com o Espírito Santo de Deus para sermos guiados por Ele até na obra do Evangelho, que é o que eles estavam fazendo. Ah, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer porque eu gosto. Não, peraí. Espera no Senhor, ora ao Senhor. Tem uma percepção ligada, né? Seu desconfiômetro espiritual afinado, calibrado, para saber quando o Senhor quer. Mas vamos voltar lá para Filipe, então, porque ali era muito claro que era sim, lá em Atos 8, para ele ir até o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Isso aqui tem muita informação no versículo. Primeiro, Filipe obedece. Levantou-se e foi. Ele fala assim, já que não tem ninguém lá, eu vou pôr na minha agenda aqui, ó, o mês que vem eu dou uma passadinha lá. Não. Tem a direção do Senhor? Vai. Vai, não espera. Sentiu no coração que é para ir? Vai. Quantas vezes você sente no coração que deve falar o Evangelho para uma pessoa? Fale. Fale. Muitas vezes, eu deixei escapar esse sentimento. Às vezes, no ônibus, no avião, sentado lá de uma pessoa, fiquei lá, se eu falar do Evangelho, o que essa pessoa vai pensar de mim? É vergonha, a gente tem vergonha do Evangelho, às vezes, E outras vezes, quando eu falei, puxa, que bênção foi, a pessoa escutou, a pessoa teve interesse, o Senhor vai saber o que vai fazer com a vida dela depois. Então, tome muito cuidado para não ser impedido pelo seu amor próprio, porque o que impede a gente de falar do Senhor para outra pessoa é porque nós gostamos tanto de nós mesmos que nós não queremos ficar com uma imagem ruim para aquela pessoa. Que imagem ficou nosso Senhor depois de ser espancado na cruz, o rosto todo arrebentado? Que imagem ele ficou? Com a pior imagem possível. Pregado numa cruz nu. Porque essas cruzes que vendem por aí, para você pendurar na parede de casa, não tá correta. O prisioneiro era pelado para ser pregado e levantado numa cruz. Então, o máximo de humilhação a que uma pessoa podia passar. Ele ali, nu naquela cruz, todo arrebentado, todo sangrando, as costas cortadas por chibatadas dos romanos, que era um chicote com várias tiras de couro, e cada ponta da tira de couro tinha uma bolinha de ferro. Isso era a chibata romana, não é? E batia na pessoa e cortava, que nem uma lança assim as costas, a pele das costas. Então, o amor próprio é que impede que a gente fale do Evangelho. Eu, quando fui começar a fazer os vídeos do Evangelho em 3 minutos, gente, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu tinha a minha imagem de palestrante, né? E eu estava com medo. Puxa, agora se eu associo a imagem de palestrante com uma imagem que a pessoa vai achar que eu sou pastor de alguma igreja, alguma coisa assim, eu relutei. Eu tinha medo que acontecesse isso. E aconteceu realmente, não dá para fazer nada. Tem muita gente que acha, tem gente que não me contrata por causa dos vídeos, e tudo bem, o senhor que está cuidando de mim, não é o cliente, né, que vai cuidar de mim. O senhor abre outras portas, tem gente que me contrata porque me conheceu através dos vídeos do Evangelho. É assim que funciona. Então, ali, nós encontramos agora Filipe atendendo à direção do Senhor, e ele vai encontrar quem? Primeiro, ele se levantou-se e foi. Não perde tempo. Porque tem um sincronismo nessa ordem do Senhor. Repare que ele vai encontrar uma carruagem passando. E a menos que ele chegue exatamente no momento em que aquela carruagem está passando, não vai acontecer nada.
Percebe? Pensa hoje, vamos pensar hoje na tecnologia que é usada para fazer o acoplamento de uma nave que é mandada aqui da Terra, ou com suprimentos, ou com astronautas, para trocar os astronautas da estação espacial. Cara, a estação espacial está virando em torno do planeta Terra a velocidade de uma bala de revólver. Ela não tá. A gente vê os filminhos bonitinhos assim, devagarinho, mas em relação à Terra, ela está passando que nem uma bala. E aí o cara tem que chegar com aquela outra espaçonave e sincronizar com a velocidade, as duas da mesma velocidade, as duas da mesma posição, para acoplarem. E só tem um jeito de acoplar. Não pode ser de cabeça para baixo, não pode ser lá, tem que ser aquele jeitinho para os pinos entrarem nos lugares certos e a trava travar. A tecnologia, que é maluca a tecnologia, usada para fazer esse acoplamento no espaço. Não é? Então, o Senhor estava mandando Filipe para fazer um acoplamento com uma carruagem andando, a velocidade de uma carruagem viajando. E não era andando no andar de um homem, era andando no correr de um homem. Porque nós vamos ver isso na continuação do texto. E eis que um homem etíope, começa que ele era etíope. A Etiópia, naquele tempo, abrangia toda uma região do norte da África, que era conhecida como Núbia. Núbia, uma região de população negra. Então esse homem era um negro, que era um servo de uma rainha negra. Então pensa assim, um negro servo de uma rainha negra. Então, hoje se fala tanto em branco, em negro e não sei o quê, mas na época em que aconteceu esta cena aqui, a África tinha povos muito desenvolvidos. Os egípcios são africanos. O Egito é um país da África, do norte da África. E os etíopes, né, desse tempo aqui, também eram desenvolvidos. Tinha uma rainha, ela tinha um palácio, ela tinha servos, ela tinha riquezas, joias, ouro, muita coisa. Tinha tecnologia, tinha tudo que uma civilização moderna tem. Lá estava essa rainha e esse eunuco como um mordomo-mor, ou seja, um secretário do tesouro, vamos chamar assim. Ele era o secretário do tesouro da rainha. Por que ele era eunuco? O que eu ia dizer é o seguinte também. Aqueles alemães, né, aqueles povos da Alemanha, da supremacia branca, que se acham tão grande coisa, né? Nessa época, enquanto nós tínhamos impérios na África, com rainhas, com servos, com carruagens, com toda aquele... A própria rainha de Sabá, né, que foi visitar Salomão, não era uma pedinte, não era uma mulher pelada de uma tribo da África, nada disso, era uma rainha com grande poder e honra e pompa, que foi visitar o rei Salomão, o rei mais rico que já existiu sobre a terra. Então era um povo realmente desenvolvido, os africanos, os negros africanos. Então enquanto nós encontramos isso naquela época, entre os povos negros da África, o pessoalzinho da supremacia branca, que eram os povos que habitavam ali a Germânia, aquela região norte oriental da Europa, o que eles estavam fazendo? Eles eram um bando de bárbaros. Eles eram bárbaros. Eles comiam gente. Eles sacrificavam pessoas aos seus deuses, queimavam pessoas, eram bárbaros, extremamente bárbaros. Tinha lá seu grau de civilização, se a gente pode chamar assim, mas eram primitivos ao extremo. Então não tem nem que se gloriar por ser branco. Cara, você é branco, tinha os negros lá, muito antes de vocês, vivendo uma vida muito mais avançada do que viviam essas tribos nórdicas lá em cima, né, na Europa. Mas então esse homem, ele era etíope, portanto um negro. Ele era eunuco. Por que eunuco? Porque ele tinha que atender o serviço de uma rainha. De uma rainha, da rainha da Etiópia. E todo homem do sexo masculino que almejasse um dia trabalhar dentro do Palácio Real,
e ter contato com rainha e princesas, ele tinha que ser castrado. Por que castrado? Porque para não acontecer um romance, né? O cara de repente vai lá e se engraça com a rainha e dorme junto com a rainha, e aí tem um filho que é bastardo, que é um filho que não é da linhagem real. Ele estraga a linhagem real. Percebe? Então, se hoje você tem concurso público, você fala, eu quero trabalhar numa repartição do governo. Ah, é difícil, é difícil. Você tem que fazer concurso público, não é? Pensa naquela época, num reino de rainhas e princesas, que você quisesse trabalhar numa entidade pública, no Palácio da Rainha. Tinha que fazer um concurso. Você acha difícil o concurso hoje? Pensa naquela época que o concurso era o seguinte: castrar você. Você tinha que se sujeitar a nunca mais ter filhos. Tinha que ser castrado, tinha que se sujeitar a se tornar um castrado para poder trabalhar no Ministério Público, no serviço público. Então era uma coisa que uma decisão que a pessoa tomava na vida, e numa época, quando isso era muito mais vergonhoso do que seria hoje. Porque hoje muitos homens não querem ter filhos. Ah, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Mas nos tempos antigos, não ter filho era uma desonra, era uma vergonha. Porque através do filho você deixava o seu nome. Você deixava sempre o seu nome. Eu sempre penso no meu pai. Meu pai, ele brincava com o meu filho, né, com o Lucas. Ele falava, porque ele teve a mim e minhas duas irmãs. Então, o único que podia manter a linha do persona, do sobrenome persona, era eu. Se eu tivesse um filho. Aí eu tive um filho. Aí ele sempre encontrava o meu filho, ainda pequenininho, e falava assim: Lucas, esperança do avô, hein? Você é a esperança do avô. Porque ele iria então dar continuidade à linhagem persona. Então, no passado, isso era muito importante. Meu pai falava brincando, né? Mas no passado era muito importante isso. Então, um homem que se sujeitava a ser castrado, ele estava jogando fora grande parte da sua hombridade, né? Do seu orgulho, da sua pessoa, para um serviço. Até o começo do século XIX, do século XX, até o começo do século XX, existia na Itália um costume, nas óperas, deles pegarem crianças que tinham voz boa. Aí, claro, dava um sustento para os pais, né? Dava presente, dava uma garantia de vida para os pais, para poder castrar a criança. Para que isso? Porque uma criança, um menino, né? Um menino com voz boa, ele tem uma voz lindíssima. Ele tem uma voz lindíssima. Mas chega na puberdade, ele muda a voz. Ele fica com voz grossa. Então, por que eles castravam o menino, ainda pequeno? Porque daí, quando ele chegava na vida adulta, ele continuava com aquela voz de criança. Então, eles chamavam isso de voz de anjos. Eles faziam isso, castravam o menino, uma crueldade, claro, né, para ele ser um artista de ópera. É claro que ele ia ser tratado como rei. Onde ele fosse cantar, ele iria ser paparicado, ia ser um Michael Jackson da época lá, né? Todo mundo ia pedir autógrafo e tal, ia ter uma vida de rei, mas castrado. Ele tinha que abrir mão da sombridade, ele tinha que abrir mão daquilo que todo homem teria orgulho de ter, né? O caso, esse etíope, ele teve que abrir mão disso, para ele poder trabalhar para a rainha. Então ele era um eunuco, ele era um castrado. Mordomo-mor de Candace, ou seja, chefe do tesouro, né? Ministro das finanças, cuidador do tesouro da rainha, surpreendendo todos os seus tesouros, e ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Então ele era também um homem um prosélito, que a gente chama de prosélito na Bíblia, que era um gentil convertido ao judaísmo, convertido à religião judaica. Mas um gentil, quando se convertia à religião judaica, ele não era recebido de braços abertos pelos judeus. Porque os judeus continuavam achando que ele era um cão. Ele era um impuro. Tanto é que por isso que Pedro, lá em Atos 10, Pedro não queria conversar e entrar na casa de Cornélio,
porque Cornélio era um impuro, mesmo sendo um homem convertido ao judaísmo. E aí o senhor tem que mostrar naquele terraço, abrir aquele lençol 3 vezes com animais impuros e dizer para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro, não, senhor, nunca comi nada impuro na minha vida. Então, o que o senhor queria mostrar para Pedro é que o que ele tornava puro, que Pedro não podia mais considerar impuro. O senhor estava dando uma lição que agora, através do Evangelho, Deus abria as portas para os impuros judeus se tornarem igualmente puros pela fé em Jesus Cristo. Então, esse eunuco, ele vai a Jerusalém e ele deve estar voltando, ele não está indo, ele já foi. Ele foi, chegou no templo de Jerusalém, e sabe o que aconteceu no templo de Jerusalém? Não deixaram ele entrar. Pelo menos não deixaram ele entrar na ala que era reservada apenas aos judeus. Porque o templo tinha várias alas, né? Tinha um lugar para as mulheres, tinha um lugar para os gentios, como esse eunuco, tinha um lugar que entravam os homens judeus, e depois tinha um lugar mais avançado que só entravam os sacerdotes. Então ele volta frustrado, porque você imagina, você sai, pega um mapa depois, pega o Google, coloca lá Etiópia e coloca Jerusalém. Marca os 2 pontos, pega o mapa do Google e vê a distância de um lugar ao outro, da Etiópia a Jerusalém. Eu não sei de que cidade da Etiópia ele era, né? Ele era aqui não fala, ele era só que ele era da Etiópia. Depois você pode pesquisar na internet e descobrir qual era a cidade. Eu não sei se era a capital da Etiópia de hoje, pode ter sido outra cidade também. Mas é longe, são dias e dias de viagem, ainda mais de carroça, de carruagem, né? Ele tinha uma carruagem com um motorista particular, ele tinha um chofer. Ele sentava atrás da carruagem. Tanto é que ele vai lendo agora, ele volta lendo. E ele volta frustrado, coitado. Ele já de lá achando que ia ser recebido de braços abertos. Ele era mais um impuro aos olhos dos judeus e até aos olhos do próprio Deus de Israel. Que todas essas verdades do Antigo Testamento, da lei, da impureza, de povos impuros e tudo mais, Deus estava ensinando lições que seriam reveladas no Novo Testamento. Por isso que é impossível alguém entender o Antigo Testamento sem o Novo Testamento. Quando eu vejo cristãos mandando vídeo para mim, olha o que esse rabino falou, olha os judeus, eles estão prevendo a volta do Messias para dia não sei o que e tal. Cara, o que foi? Você perdeu o bom senso? O que você está fazendo? Você está indo escutar as pessoas que não entendem a Bíblia e estão dizendo que estão explicando a Bíblia? Como que eles vão explicar a Bíblia? Vocês não entendem. Eles estavam tão cegos que não viram o Messias deles na frente deles. Condenaram à morte o Messias deles. Você vai assistir vídeo de judeu explicando a Bíblia. Judeu não convertido. Tem os judeus convertidos a Cristo, claro, né? Mas judeu não convertido a Cristo. Explicar a Bíblia. Explicar o quê? Ele não entende. Você só entende o Antigo Testamento quando você tem um Novo Testamento. Que é a concretização das figuras e símbolos do Antigo Testamento. Então ali nós vemos esse homem voltando frustrado no seu carro, não é? Quando ele chegasse lá, a rainha ia falar assim, então meu servo, como foi lá em Jerusalém? O que ele ia falar assim? Gastei gasolina, rainha, gastei milho, gastei capim, né? Não é gasolina, é o capim que puxava a carroça. Ele ia voltar frustrado, coitado. Mas ele assentado no seu carro, no versículo 28, lia o profeta Isaías. Lia o profeta Isaías. Hoje até uma pessoa fez uma pergunta curiosa. Ele diz assim, lá no livro de Isaías, capítulo, não lembro o capítulo que foi, um capítulo anterior, o Senhor chama Isaías de meu servo. Então, será que o capítulo 53 também não está falando de Isaías, ao invés de falar de Cristo? É fácil você resolver isso. Pega o capítulo 53 e troca todos os sujeitos, né? Porque ele vai chamar de um servo lá também, tudo. Mas pega todos os sujeitos. Ele foi crescendo com raiz de uma terra seca, não tem aparência nem formosura. Levou sobre si as nossas dores, né? Tomou os nossos pecados, como ovelha muda, foi batizado.
Troca todos os sujeitos, escreve Isaías, põe o nome de Isaías em tudo. E vê se você consegue ler o capítulo. Vai ficar totalmente sem sentido. Isaías não levou o pecado de ninguém. Isaías não morreu como ninguém. Isaías não foi levado ao matadouro como ovelha muda. Nada disso. Ali é Cristo, ali é o Messias mesmo, né? Então ele estava lendo isso que alguns que se dizem cristãos hoje não entendem, né? O próprio eunuco queria entender. E aí o que acontece? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. É agora que vem o acoplamento das naves espaciais, que se Filipe não estivesse naquele lugar, naquela hora, se ele tivesse vacilado na ordem que ele recebeu do Senhor, ele não ia acoplar com aquela carruagem. Mas veja que tem um certo esforço aí, né? No versículo 30 fala assim, correndo, não é? Onde é que eu estava aqui? O versículo 30. Isso. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Pensa na cena. Filipe, um judeu, de saia comprida, de vestidão comprido, aquelas roupas que eles usavam na época, no vestidão comprido. Ele, um homem que estava pregando o evangelho para multidões. Então ele podia já estar com o seu ego desse tamanho. Eu sou Filipe, eu sou o tal, agora eu só aceito cachê acima de tanto, né? Ele podia estar com esse ego. Que nem alguns pregadores por aí, que mandaram outro dia uma lista do cachê que esses pregadores, esses pastores cobram para pregar nas igrejas. E não é só isso, tem que ter hotel, né, 5 estrelas, tem que ter viajar de primeira classe, e tudo isso. Alguns têm que viajar de jato particular e tudo mais, né? Imagina Filipe, se ele tivesse deixado o seu ego inflar. Ele teria ido a cavalo lá, encontrar esse eunuco, mas ele não vai. Ele vai... Ele provavelmente foi a pé, não sei. Eu sei que ele é transportado depois pelo próprio Espírito Santo, né, que o transporta para longe dali. Mas, de qualquer maneira, ele vai e ele tem que puxar os vestidão dele para cima. Olha que ridículo. Olha que imagem ridícula ele tem que se sujeitar. E correr ao lado de uma carruagem. Você entende o que você lê? Está entendendo aí? É isso que ele fez. A gente não imagina essa cena, né? A gente sempre acha que é tudo assim, meu amigo, estás entendendo o que lês? Não, ele está correndo, ele está suando, ele está puxando os seus vestidos para cima, ele está correndo, ele está empoeirado. É assim que está Filipe ali do lado do carro, da carruagem, né? Entendes o que lês? E ele responde, o eunuco responde, como poderei entender se alguém não me ensinar? Que linda essa, que preciosa chance! E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Agora Filipe vai de camarote. Ganhou ali um assento na limusine, no Rolls Royce, do chefe do tesouro da rainha, lá, da rainha etíope, não é? E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Tenta colocar Isaías no lugar disso aqui. Assim, Isaías foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosquia, assim Isaías não abriu a sua boca. Percebe? Que loucura que os caras tentam fazer com a Bíblia, porque o judeu odeia Isaías 53. O judeu, do judaísmo, ele pula esse capítulo, porque ele não quer reconhecer que esse é o Cristo. Não quer, de maneira alguma. Então ele tem que pular esse capítulo. E ele pula também Daniel 9, a passagem que fala que o Messias será tirado. E então será destruída a cidade e o templo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Está lá em Daniel capítulo 9. O judeu odeia isso. Como é que pode ser essa sequência? Primeiro, o Messias é tirado, ou seja, é morto, e depois a cidade e o templo é destruído? Se a cidade e o templo foram destruídos no ano 70, isso implica que o Messias teria que ter vindo antes do ano 70. Percebe? Então eles não querem isso. Não pode acontecer isso. Está errado o texto. E a mesma coisa com Isaías 53. Eles fazem malabarismos
para explicar isso que não é o Cristo, não é o Messias e blá, 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 blá. E aí, na sua humilhação, versículo 33, foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Poxa, está aqui, ó. Está aqui. De quem diz isto o profeta? De si mesmo? Não! De algum outro. Quem é esse outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Isso aqui é uma outra dica para quem evangeliza. Não importa que parte da Bíblia você pegue, sempre existe um gancho para anunciar Jesus. Por quê? Porque a Bíblia não é o manual de Deus para o homem viver aqui na Terra. Não é. Esquece, lembra que fala aqui? A Bíblia é o manual de Deus para a vida do homem. Não é. A Bíblia não é sobre mim. A Bíblia não é sobre você. A Bíblia é sobre Jesus. De capa a capa é Cristo. De alfa a ômega é Cristo. A Bíblia é sobre Cristo, sobre Jesus. Esse é o assunto, o Espírito de Jesus o Espírito de Jesus, não, é o Espírito da profecia, é o Espírito de profecia, né? Como é que é o versículo lá de... O testemunho, acho que é o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então, na realidade, tudo sobre Cristo na Bíblia. Então, qualquer passagem que você pegar, leva a Cristo. Você pode falar de Cristo na passagem. Eu me lembro de um caso de um homem, um cristão. Ele estava com a família, né? Que eles costumavam ler toda noite, ler a Bíblia com a família. Aí, vão começar a ler a Bíblia, chega uma visita. Chega um homem, um amigo dele para visitar. Aí ele falou assim, olha... vamos sentar um pouco aqui, fique à vontade e tal. Nós temos o costume de fazer uma leitura da Bíblia toda noite, então se aproveita e escuta um pouco o que diz a palavra de Deus. Então ele pegou e abriu a Bíblia para ler o capítulo que seria aquele dia, porque eles estavam lendo a Bíblia em sequência, né? Aquele homem com a sua família. Quando ele abriu no capítulo, ele falou, mas não é possível. Justo hoje... é esse capítulo. Não é nenhum capítulo de João 3,16, um capítulo evangelístico e tal. É o capítulo de Gênesis. Né? E viveu fulano de tal tantos anos e morreu. E teve filho e morreu. E viveu fulano de tal tantos anos e teve filhos e filhas e morreu. E viveu... Então, é uma lista de genealogia. Não tem nada de evangelístico nisso. Ele na hora pensou, acho que eu vou abrir outra parte aqui, ó. Ele não está sabendo, né? Deixa eu abrir um outro lugar aqui, que tem um capítulo bem evangelístico, vou fazer evangelho para ele. Mas ele pensou, puxa vida, e se o senhor quiser que seja esse capítulo aqui, vamos nesse aqui. Leu o capítulo. Quando ele terminou de ler o capítulo, o homem estava com os olhos arregalados, assim. O Espírito Santo tinha tocado o coração dele para a realidade da morte. Ele nunca tinha pensado que ele também ia morrer. Então é ali que ele começou, nesse capítulo, ele pega esse gancho para falar daquele que venceu a morte. E de como não ser condenado a uma segunda morte. Porque em Cristo há vida e vida eterna. Olha que coisa fantástica quando nós nos deixamos dirigir pelo Espírito Santo de Deus, e de acordo com a vontade de Deus e a verdade de Deus. Então aqui o resto da história nós sabemos que o eunuco se converte, volta para sua... Agora, importante isso aqui. Então o eunuco, né, se converteu. E o versículo 37 não existe, viu? Nos manuscritos. Os melhores manuscritos não tem o versículo 37. Atenção para isso. O 36 diz isso. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, não fala que tinha um rio, um mar, um lago, alguma água, podia ser um ribeirinho qualquer, porque o batismo só precisa água, não diz quanta água. Não é, não, para ser batizado tem que ter 30 litros, 50 litros, 100 litros, uma piscina inteira, não.
e indo chegar ao pé de alguma água. Eu creio que podia ser um regato. E disse ao eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ele, sendo um gentil convertido ao judaísmo, ele sabia que existiam batismos no judaísmo. No judaísmo era chamado de oblações, que eram lavagens. O sacerdote, para entrar no templo, tinha que ser, para vestir a roupa sacerdotal, ele tinha uma lavagem. Lá no Antigo Testamento tem isso. Então tem as oblações, que eram lavagens, que não eram o batismo cristão. O batismo que João Batista batizava, por exemplo, no Rio Jordão, não era o batismo cristão, era o batismo de João Batista. Então, ele provavelmente sabia que existiam oblações e provavelmente ele deve ter entendido que agora ele precisaria também passar por algum tipo de ritual de limpeza, né? Que seria o batismo. Quem pede que eu seja batizado? Do versículo 36, você tem que pular para o 38, porque o 37 não existe. Confere algumas Bíblias, confere, por exemplo, a Nova Versão Internacional, confere a Bíblia do Darby, de John Nelson Darby, confere a Bíblia da CNBB, versão católica. Essas Bíblias pegaram manuscritos melhores do que os que tinham sido usados antes e usaram esses manuscritos melhores. Então tem alguns versículos que ficou claro que tinham sido inseridos. E esse é um. No versículo 37... diz assim: disse Filipe, é lícito ser batizado, se crês de todo o coração. Isso aqui ele coloca uma condição, que muita gente apela para essa condição, principalmente os batistas, né? Tem que crer para ser batizado, né? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Um dos problemas com esse versículo também é esse. Porque nesse ponto da história, dificilmente o eunuco saberia que Jesus é o Filho de Deus. Porque filiação de Deus significaria que ele é divino, ele é Deus, Deus e homem. E provavelmente ele ainda nesse breve comentário aqui, nessa breve introdução do Evangelho que foi feita ao eunuco, talvez ainda não estivesse clara essa verdade, não é? Aí, o versículo 38, sim, esse existe. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, Filipe tirou da sua bolsa uma ficha de inscrição para a igreja, pediu que ele preenchesse tudo com o CPF, RG, também concordasse com as doutrinas da igreja, assinasse lá um contrato concordando em dar o dízimo. E se ele fosse adventista, tinha que concordar também com as doutrinas de Ellen White, que isso eles pedem no batismo também, no curso de batismo. E deu para o eunuco assim: agora assina aqui, e então já mês que vem eu passo lá na sua casa para recolher o seu dízimo, e vamos mandar lá um obreiro ou um pastor para fundar uma igreja lá na sua cidade, lá na Etiópia. É isso que está escrito aqui? Não! Nada disso está escrito aqui. Fundar o quê? Não tem que fundar nada. Aquele homem voltaria jubiloso, como fala aqui, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o eunuco. O eunuco estava, de repente, olhando para Filipe. Cadê Filipe? Subiu Filipe. Ele nem ligou para isso. Jubiloso. Continuou o seu caminho. Jubiloso por quê? Porque ele tinha sido batizado? Não, jubiloso porque ele tinha conhecido a salvação que há em Cristo Jesus. Era isso que ele estava jubiloso. Estava feliz da vida. Mas agora que igreja que ele ia lá na Etiópia? Cara, ele ia chegar na Etiópia, ele ia pregar o evangelho para as pessoas iam se converter a Cristo e iam começar a congregar ao nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que ia acontecer. Mas quem que é seu pastor? O eunuco? Não, eles iam congregar o Senhor no meio. O Senhor ia dar dons, e aí esses dons seriam exercitados nas reuniões da igreja lá. Mas ela não estava ligada à sede, não precisou fazer a... Percebe como é loucura o mundo religioso? Percebe quanta coisa? É falta de fé que o Espírito Santo de Deus vai cuidar de cada um. Vai cuidar do lugar onde eles vão congregar. O Espírito Santo que dirige tudo isso. Quando o Senhor manda os discípulos celebrarem a Páscoa, né? E dentro dessa Páscoa dos judeus, o Senhor inseriu a ordenança da ceia.
da ceia, lembrá-lo na sua morte, ele ainda estava vivo ali, então aquela era a ceia, não a mesma que nós celebramos hoje, que nós celebramos uma ceia depois que o Senhor Jesus morreu. Lá era o preâmbulo da ceia, que para ensinar como seria. Quando Pedro pergunta, mas onde queres que a preparemos? Aí o Senhor fala, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro, homem não carregava cântaro, era a mulher que carregava cântaro, então provavelmente o sentido aí era uma figura do Espírito Santo levando a água da palavra de Deus. Entre na casa em que ele entrar. Chegando lá, vocês vão encontrar um cenáculo acima não é no térreo, é acima, é uma coisa elevada, porque as coisas de Deus são acima das coisas deste mundo, um cenáculo mobilado, fazer os preparativos ali. E estando eles ali, reunidos, veio o Senhor e se pôs no meio deles. É isso aí. Essa é a mesma coisa que acontece quando 2 ou 3 estão congregados pelo Espírito somente ao nome do Senhor Jesus. E assim ia ser lá na Etiópia. Assim, provavelmente muitos cristãos existiram na Etiópia depois disso. E uma coisa interessante aqui, eu vou abrir um parêntese aqui. Se vocês já não cansaram de me ouvir falar, eu vou abrir um parêntese interessante. Você sabe que parte do mundo tem mais budistas? Oriente, né? Japão, China, Indonésia, países do Oriente, porque lá surgiu o budismo. No ano 1000, no ano 900, não sei exatamente qual é a história do budismo lá. Mas é Siddhartha Gautama, que era o Buda, que sentou embaixo de uma árvore, e lá surgiu o budismo. Você sabe onde tem, que parte do mundo tem mais muçulmano? Mais muçulmano? Nos países do Oriente Médio. Os países árabes. Porque foi ali que começou o islamismo. Maomé era um árabe, era daqueles povos árabes, não sei exatamente de que povo que ele era, mas era dos povos árabes. E foi ali que começou o islamismo. E lá tem mais muçulmanos, no Oriente Médio. Você sabe o país onde tem mais indianos, mas não no sentido de povo que mora na Índia, mas adoradores dos deuses das religiões indianas? Esqueci agora os deuses quais são, né? Das religiões indianas. Onde tem mais adoradores do hinduísmo, agora achei a palavra. Onde tem mais hinduístas? Na Índia. E em volta da Índia, ali, né? Naqueles países logo em volta da Índia. Essas são as populações de grandes religiões no mundo. Budismo, hinduísmo, islamismo. Agora, onde é no mundo que tem mais cristãos? Não é em Jerusalém, não é Israel. Não é Israel. Percebe? Percebe a curiosidade disso? Porque todas essas religiões, essas 3 religiões anteriores, elas são religiões locais e localizadas e baseadas em costumes e tradições daquele povo. As 3. As 3 abraçam os costumes e tradições daquele povo. O cristianismo não é uma religião de um povo, de uma nacionalidade. O cristianismo está em todo o mundo. Em todo o mundo tem cristãos. Você tem cristãos nas Américas, na Europa, na Ásia, na África, em todas as regiões do mundo, da Austrália, tem cristãos, porque o cristão não está sujeito a uma etnia. Por isso que nós vemos um negro agora, que tanta gente tem discriminação, faz discriminação racial, é um negro aqui que vai levar o evangelho para um continente tão grande quanto a África. Imagina com a capacidade que ele tinha de viajar e também as riquezas as quais ele tinha de si mesmo também, porque ele era um alto dignatário da corte etíope, como ele tinha a possibilidade depois de levar o evangelho para toda a Etiópia, ou outras pessoas se converterem também e levar o evangelho e se espalhar por toda a África. Percebe? Então o cristianismo é a única religião que não é bairrista. Não é privilégio de brancos, não é privilégio de amarelos, não é privilégio de negros,
não é privilégio de pessoas morando aqui, ali ou acolá. O cristianismo atende a todos os povos de todo o mundo. Ele não está concentrado num país. Então, como eu estava dizendo, tem muito mais cristãos no mundo inteiro do que em torno de Jerusalém, que é onde nasceu o cristianismo ali no Oriente Médio. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.